Bom dia a todos. Agradeço imensamente aos acadêmicos organizadores desse evento, o professor Dr. José Galvão Alves, o professor Dr. Aderbal Sabrá, o professor Dr. Antônio G. Junardi, o professor Dr. Jorge Rezende Filho, o professor Dr. Maurício Yunes e o professor Dr. Rossano Fiorelli, assim como o presidente da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico professor Dr. Rubens Belfort Júnior, que eu aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela brilhante gestão e atuação científica na Academia Nacional de Medicina. Para mim é sempre uma honra estar participando de evento dessa academia, na Casa do Saber Médico, com os representantes de cada especialidade que representam o maior conhecimento em cada especialidade. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem crescido muito de importância devido aos grandes problemas que aconteceram nos últimos anos nos Estados Unidos com relação a reações anafiláticas ao amendoim, chegando até a ter uma lei hoje em dia que as escolas precisam ter medicações autoinjetáveis para as crianças e adolescentes devido ao grande número de êxito letal. Eu represento o Serviço de Imunologia Clínica Experimental, e sou diretor científico da Imunoderm Clínica e represento no Brasil a Universidade de Laval, o Laval, do Quebec, Canadá. Essa apresentação da Asas Saúde, porque ela é uma associação que mantém o serviço de imunologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Então, o assunto é anafilaxia. Qual é a definição? Nós temos uma definição. O último acordo internacional, o penúltimo acordo internacional foi em 2014, e agora da Academia Europeia de Imunologia, Asma e Alergia, e agora foi revisto em 2020. Então, a nossa apresentação será baseada na Academia Europeia e também no Hospital da USP de São Paulo, ou seja, é uma atualização de poucos meses, há poucos meses foi realizada. Então, a definição atual da anafilaxia é uma reação sistêmica em múltiplos órgãos, desencadeada pela liberação de mediadores inflamatórios, em consequência a uma reação imunitária mediada pelo anticorpo IgE a um determinado antígeno em um indivíduo previamente sensibilizado. Duas importantes informações aqui. Não podemos esquecer que a anafilaxia ela pode, apesar da definição clássica ser em diversos órgãos, ela pode acometer um órgão só, por exemplo, a pele. Isso não afasta a gravidade da doença pela liberação de substâncias inflamatórias. E gostaria também de falar desse anticorpo IgE. Esse anticorpo IgE foi descoberto na década de 60 por um grande imunologista japonês que observava que esse anticorpo ele produzia eritema na pele quando injetado. Daí o nome IgE de eritema. O que significa a palavra anafilaxia? Ana significa contra, filax, guarda ou proteção. Anafilaxia, então, seria, traduzindo para português, sem proteção, e a profilaxia para proteção. Então, a anafilaxia é um indivíduo considerado que ele está sem proteção, ou podemos dizer até que ele tem uma reação de hipersensibilidade mediada por IgE. Nós vamos ver mais à frente que tem reações muito semelhantes à anafilaxia, que não são mediadas por IgE, são as reações chamadas anafilactóides. A anafilaxia representa uma das mais dramáticas condições clínicas de emergência médica, potencialmente fatal. Isso que é importante a gente saber, a nossa experiência, a experiência do mundo, a experiência do Serviço de Imunologia Santa Casa, a gente vê que algumas vezes nos parece que é um momento de reação leve, mas é potencialmente fatal.
a atitude do médico, o imunologista, alergista, o clínico, ou quem faz terapia intensiva, deve estar sempre atento a todos os detalhes clínicos, sinais e sintomas. O manejo prático dessa condição clínica tem como objetivo orientar profissionais de saúde a prestar pronto atendimento adequado, assim como orientar os pacientes durante e após a crise. É muito importante, nós vamos ver essa condição da anafilaxia, ou de reações anafilactóides, que elas podem aparecer em torno de 15 minutos, 30 minutos, desaparecer e voltar a aparecer 6 horas depois. Então, precisamos ter o cuidado no acompanhamento do paciente no seu quadro agudo de 15 minutos, pelo menos até 6 horas após a reação. E também, após a crise, com a liberação do paciente, com a alta do paciente, pesquisar imunologicamente as causas etiológicas, a etiologia dessa anafilaxia. Reação aguda, geralmente grave, que acomete vários sistemas simultaneamente, determinada pela atividade de mediadores farmacológicos liberada por mastócito e basófilo. Então, mastócito e basófilo, mais uma vez, uma outra informação que já ainda tem alguns momentos da confusão. O mastócito não é o basófilo na pele. O mastócito a célula-mãe do mastócito é totalmente diferente da célula-mãe do basófilo. E nós vamos ver ainda nessa minha verbalização que o mastócito tem uma característica que é a triptase, a produção da triptase. O que marca essa triptase marca as reações anafiláticas e também as reações anafilactóides quando há liberação de estaminas por essas células, por mastócito. A intensidade da liberação das substâncias vasoativas são determinantes para a repercussão clínica. A quantidade dela, a capacidade que esse indivíduo tem de liberar as substâncias vasoativas, como, por exemplo, o indivíduo atópico, não é um alérgico, é o atópico. Quer dizer, a atopia é a condição genética que propicia as alergias. Então, nem todo paciente alérgico ele é atópico, mas os atópicos, eles apresentam uma facilidade muito grande de liberar as substâncias previamente formadas do mastócitos. A apresentação clínica da anafilaxia. A gravidade varia de leve a fatal. A maioria das reações é respiratória e dermatológica. Sintomas e sinais leves encontrados no início da reação podem progredir para a morte em breve período. Isso que eu falei. Mesmo que os sinais de uma reação anafilática ou anafilactóide sejam leves, há necessidade de se acompanhar e mesmo de utilizar a substância, a medicação, que é a primeira escolha nesses casos de anafilaxia, que nós vamos ver e vamos apresentá-la. Os critérios clínicos para diagnóstico da anafilaxia, agora nesse último consenso, da Academia Europeia, a anafilaxia é altamente provável quando qualquer um dos 3 critérios a seguir é atendido. Então, é um início agudo de uma doença, minuto ou várias horas, com envolvimento da pele, tecido, da mucosa, ou ambos. Por exemplo, urticária generalizada, prurido, rubor, lábios inchados, língua, úvula. E pelo menos dos dois seguintes, comprimento respiratório e pressão arterial reduzida. Então, isso é um critério novo, agora apresentado em 2020, para se fechar o diagnóstico de anafilaxia. O edema de laringe e o broncoespasmo agudo com insuficiência respiratória está presente na anafilaxia em mais de 75%. O colapso circulatório em 25%. É interessante que outras causas podem levar a ser secundária à anafilaxia, como alteração no cérebro, com lesões vasculares no cérebro, e o infarto agudo no miocárdio, que são as causas de morte. Nos Estados Unidos, nos últimos anos, o número de pessoas que morreram por anafilaxia foram de 400 a 800 pessoas ano.
E as causas principais nos Estados Unidos e no Brasil também é medicamento e picadas de insetos. Então, a administração parenteral de penicilina é responsável por 100 a 500 mortes por ano. Porém, nos últimos artigos, 92% dos pacientes que relatam que são alérgicos à penicilina não são. Então, somente 8% dos 100% que relatam alergia à penicilina são efetivamente alérgicos à penicilina. E hoje, o nosso serviço na Santa Casa e a nossa clínica está pronta para analisar com testes indução de tolerância à penicilina. Hoje nós podemos induzir tolerância a vários medicamentos, a vários contrastes iodados, para as pessoas poderem utilizá-los. É muito interessante que, a partir do momento que você consegue a indução de tolerância, a pessoa não pode deixar de usar a substância em si. Por exemplo, se induz a uma tolerância à penicilina, após o término do uso da penicilina ou outros medicamentos, quando voltar a tomar, após pelo menos um mês, ele vai ter que fazer nova indução de tolerância. As picadas de inseto, abelhas, vespas, principalmente, levam a 40 a 100 mortes por ano. É interessante que você tem as picadas de insetos, elas podem ser reações mediadas por IgE, anafiláticas, ou reações não mediadas por IgE, anafilactoide, ou seja, não há necessidade do indivíduo ter uma prévia exposição, ou seja, ter sido picado antes. Tem determinados insetos que são capazes de induzir uma reação anafilactoide graves, com êxito letal. Isso que eu falei no início da verbalização. As reações podem se apresentar em fase única, bifásica ou retardada. Ou seja, o indivíduo apresenta uma reação de 15 minutos, ele apresenta uma reação após 6 horas e, muito raramente, ele apresenta uma reação retardada somente após 6 horas. O mais frequente é a reação única, 15 minutos, depois a reação única com a bifásica. Importante que se diga que as reações medicamentosas que acontecem a partir de uma semana de uso da medicação não é considerada uma reação anafilática nem anafilactoide. Não é mediada por IgE, ela é mediada por uma célula chamada linfócito T. Então, o médico pode continuar a usar o antibiótico e utilizar os antihistamínicos, que essa reação exantemática desaparece. Só que, sempre que o paciente utilizar a medicação, ele vai fazer essa reação não grave, que não tem risco de vida, que é a reação tardia mediada por medicação. Os glicocorticoides, assim como os antihistamínicos, não previnem reações anafiláticas nem anafilactoides. Não previnem as reações bifásicas, nem previnem as reações retardadas. Não são medicamentos de primeira escolha, nem os glicocorticoides, nem os antihistamínicos. Uma breve fisiologia das células envolvidas. A principal célula envolvida é o mastócito, que são encontrados em todos os tecidos, subcutâneo, nas mucosas, nas conjuntivas, no trato respiratório alto e baixo, no intestino. Alguns quadros agudos de anafilaxia ou reação anafilactoide podem ser apresentados com grandes dores abdominal aguda, que algumas vezes são confundidas e levado o paciente com pensar que ele está fazendo um abdômen agudo. É o edema dos órgãos ocos pela liberação da histamina e substâncias vasoativas que levam o paciente a ter essa dor intensa. Então, o mastócito está localizado em vários órgãos, por isso a anafilaxia pode se apresentar em vários órgãos. E o mastócito do paciente atópico é um paciente que tem uma facilidade de liberação das suas histaminas e outras enzimas, substâncias vasoativas. Então, voltando aqui ao que já falei, nós temos uma reação anafilática, hipersensibilidade mediada pelo anticorpo, pela imunoglobulina que induz o eritema, a IgE, e a reação anafilactoide.
A reação anaflactoide, ela consegue liberar os glândulos mastócitos, mas através de uma outra via, uma via que não é mediada por IgE. E também há reação alérgica e anaflactoide desencadeada pelos anti-inflamatórios hormonais. Quanto maior for a capacidade do anti-inflamatório hormonal de inibir a ciclooxigenase 1, maior a possibilidade dele desencadear reação imunitária anafilática ou anaflactóide no paciente. Por isso, quando você identifica um anti-inflamatório não hormonal, num paciente, podemos retirar essa medicação, podemos testar essa medicação, podemos induzir tolerância a essa medicação do anti-inflamatório não hormonal, porém, o mais indicado é a retirada desse medicamento e, principalmente, se for uma reação dermatológica, ela respeita os grupos de anti-inflamatório, que são em torno de 10. E aqueles que inibem somente a ciclooxigenase 2, especificamente ou seletivamente, são indicados nesse caso. Quanto menor a ação do anti-inflamatório hormonal sobre a ciclooxigenase, ficam indicados também o uso, como paracetamol, acetaminofém, que é o Tilenol, por exemplo, que tem uma ação inibidora muito leve, quando utilizada em 500 miligramas. Já quando utiliza 750 miligramas, ele já passa a ter uma ação maior, então fica contraindicada o uso do Tilenol 750. Os principais componentes da reação anafilática são a IgE, o mastócito, o basófilo e a histamina. A histamina é a ação prototípica, é a substância prototípica da reação anafilática. Ela atua através da liberação do óxido nítrico indutível no processos inflamatórios que vai fazer a vasodilatação. São vários fatores que liberam a histamina, são células, macrófagos, plaquetas, que são linfócitos, são capazes de liberar a histamina. A histamina ela tem 4 tipos de receptores diferentes, e nós vemos que o receptor 1 tem aqui no sistema nervoso central, por isso, sendo a histamina um neurotransmissor, quando você inibe o H1 do sistema nervoso central, o indivíduo vai ter sonolência. Aqui os receptores, os antagonistas de cada receptor, o antihistamínico H1, o antihistamínico H2, a ação da histamina com seus efeitos clínicos. Como eu sei que essa aula vai ficar gravada, eu não vou falar um por um, depois a gente pode ver, vocês podem rever essa aula. Mecanismo clássico, a produção de GE da anaflaxia e as não alérgicas anaflactoides. Já falamos sobre isso, a reação anafilática, anaflactoide. Aqui todas são as causas mais comuns de anaflaxia. Hoje em dia, essas medicações todas aqui, a gente pode testar, a grande maioria, a gente pode desafiar o paciente internado e pode induzir a tolerância a esse medicamento. Inclusive, os contrastes radiológicos iodados, a reação mediada por IgE ao contraste e muito menos ao iodo. Mas tem alguns pacientes que também reagem ao iodo e posso testar o iodo com Lugol e posso testar a reação tardia também com tintura de iodo. Classificação é o tempo médio para manifestações de 30 minutos para alimentos, 15 minutos para veneno de inseto e 5 minutos para droga ou contrastes. As reações, como eu falei, são unifásicas, ocorrem em 15 minutos, no máximo até 2 horas, e as bifásicas ocorrem após 6 horas da primeira reação. As reações clínicas são reações cutâneas, subcutâneas e mucosas. O mais comum é a reação exantemática e o edema das mucosas. Aparelho respiratório leva ao broncoespasmo. Sistema cardiovascular, hipotensão, sensação de fraqueza, taquicardia, pulso fino e rápido, né? É diferente das reações desencadeadas por reflexo vagal, por exemplo, paciente que vai ao dentista foi com medo da anestesia e tem uma reação vagal, o pulso dele vai estar lento.
enquanto na anafilaxia o pulso está rápido. Essas são o mais comum incidência da reação anafilática, é a pele, os sintomas exantemáticos de urticária, rubor, respiratórios e outros. Aqui é o que eu falei, a reação vasovagal é uma reação que diferencia da anafilaxia pelo pulso lento. Vagal, pulso lento, anafilaxia, pulso rápido. Aqui é a substância prototípica que marca a ação do mastócito. Ela tem a triptase circula normalmente como constitutivamente no valor de 5 nanogramas por ml, e durante os quadros anafiláticos elas aumentam acima de 11,4 e tem que ser testada em torno de 60 a 90 minutos, que ela começa a cair de 60 a 90 minutos após o quadro anafilático, fechando o diagnóstico de anafilaxia ou reação anafilactóide, liberando os grânulos do mastócito. A adrenalina é a droga de escolha. Isso não tem dúvida. Quando você tiver uma reação anafilática, alguns pacientes que têm de repetição, eles devem ter em casa a adrenalina autoinjetável, ou porque o tempo que ele leva da casa até o hospital pode levá-lo ao êxito letal. Ou então ele tem que aprender a utilizar intramuscular a adrenalina no músculo lateral, vasto lateral da coxa, por maior absorção. Então, nós temos os tratamentos da anafilaxia leve. Você vê que a gente mantém a adrenalina e começamos a considerar corticoide, beta-2 agonista, adrenalina intramuscular. Aí vocês têm todas as maneiras de calcular, 0,01 miligrama por quilograma de peso em cada dose, um total de 0,5 miligrama. Aqui é muito interessante que a gente pode fazer adrenalina também inalada, oferece muita resposta importante no edema de orofaringe, com um nível terapêutico da árvore respiratória alta e baixa. O efeito da adrenalina ou epinefrina é um efeito alfa-adrenérgico, alfa-beta-adrenérgico. Temos que observar o paciente. O paciente não tem contraindicação. Cardiopata ou não, ele deve ser utilizado porque é um risco de vida. Então, essa droga é a droga que eu deixo, terminando os meus 25 minutos, é a droga que deve ser sempre lembrada e utilizada sem pestanejar, que é a adrenalina intramuscular. As outras drogas antihistamínico, corticoides, antihistamínico H2, beta-agonista, vem depois do uso da adrenalina. Eu agora apresento e agradeço a equipe de professores do Serviço de Imunologia e Alergia Clínica Experimental da Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro, o setor de Imunologia Clínica e Laboratorial, Dr. Tiago Bandeira e Isabela Bandeira, são meus filhos, formados e pós-graduados por mim, hoje meus assistentes, a doutora Juliana Vasconcelos Ruge, a doutora Carla Maria Goulart, o doutor Jorge Soares de Oliveira, a doutora Flávia Aparecida Alves, a doutora Flávia Souza dos Santos, o doutor Alexandre Vieira Monteiro. No setor da alergia respiratória e prova de infecção pulmonar, o professor doutor José Roberto Zimmermann e a doutora Flávia Alves. E o setor de alergia alimentar tem como coordenador o professor Aderbal Sabrá. O setor de imunodermatologia, a professora Evilmara Pagani, o professor André Mafra, e no setor de imunodeficiência primária, o professor Ricardo Barreira. Muito obrigado.